Bom dia, irmãos. Bem-vindo ao nosso devocional 4x4. Que bom estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. É muito bom estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Um privilégio para mim. Tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muitas coisas. Espero que vocês também estejam aprendendo muito com os nossos vídeos, os nossos devocionais. Bom, nós vamos continuar então com a história de Jó. História fantástica, eu gosto muito da história de Jó, porque ela tem muitos ensinamentos pra gente, né? Ela mostra um homem que estava sofrendo, e ele demonstra o seu sofrimento. E os capítulos hoje, né, que a gente vai ver, é do 15 ao 18. A gente tá vendo aí que os amigos de Jó estão falando com ele, né? Falando coisas, e eles achavam que o que eles falavam estava vindo de Deus, que eles tinham razão do que eles falavam. Eles achavam que Jó havia pecado e que Jó merecia o que estava recebendo. Infelizmente, eles não conheciam verdadeiramente a Deus, eles não tinham intimidade com Deus para saber que o papel deles não era julgar, mas que o papel deles era auxiliar, era amar, ajudar, que eles deveriam estar apoiando Jó e ajudando Jó nesse momento, mesmo que Jó tivesse pecado. Eles deveriam estar ajudando Jó, né, a passar por essa dificuldade, e se ele tivesse pecado, né, a voltar para o Senhor, a se arrepender, a pedir perdão. Mas a função deles não era julgar, porque o único que pode julgar é Deus. Então, no capítulo 15, um outro amigo de Jó começa a proferir palavras duras para ele. Essas palavras deixam Jó mais ferido. E a gente pode ver isso no capítulo 16. Onde está o versículo que eu quero compartilhar com vocês. O versículo é o 18 do capítulo 16, né? Jó então começa a responder esse amigo e nesse versículo ele para, né, como se ele parasse de falar com seu amigo e voltasse para o seu. E aí ele diz assim: ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante do Senhor. E o que eu queria, né, falar com vocês hoje, que Deus trouxe no meu coração, é sobre isso. O nosso advogado fiel, né? Aquele que está no céu, resolvendo as nossas causas. Nesse tempo em que Jó vivia, né, Jesus ainda não tinha vindo aqui para a terra. O nosso advogado não tinha vindo o Messias. Eu não sei porque aqui não fala se nessa época de Jó ele já ouvia falar da profecia do Messias que iria vir. Eu não sei, né? Mas de uma coisa a gente pode ter certeza, que Jó sabia que o seu socorro vinha do céu. Jó, a gente vê pelas palavras dele que parecia que ele estava num tribunal, parecia que ele estava sendo julgado por todos, sua mulher, os seus amigos, pessoas que deveriam estar do seu lado, ajudando ele a enfrentar suas dificuldades, eram aqueles que mais o jogavam para baixo. Mas Jó, ele entendeu que ele não estava só. Por mais que ele não entendia o que estava acontecendo, por mais que às vezes a gente vê que nas palavras de Jó tinha momentos de dúvida em questão por que ele estava passando aquilo. Né? Nas suas palavras tinha incompreensão, ele não sabia o porquê estava passando aquilo, ele não sabia o que ele tinha feito. Né? Mas Jó, ele tinha um coração tão humilde, tão voltado para o Senhor, que ele sabia que quem estava trabalhando na sua causa estava lá no céu. E sabe, queridos, nesse tempo de Jó, Jesus ainda não tinha vindo para a terra. Mas agora nós estamos vivendo um tempo em que nós conhecemos Jesus. Nós temos a oportunidade de ter Jesus pertinho de nós. Esse advogado que está lá no céu advogando pelas nossas causas. Jesus, ele morreu por nós, ele entregou até o seu último sangue para nos salvar. E é Ele quem advoga as nossas causas. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você até
pecou. E talvez pessoas se levantaram para te acusar, para te apontar o seu erro. E isso está te deixando mais ferido, mais triste, você não consegue se levantar. Ou você não consegue enxergar as coisas, não consegue talvez orar, ouvir a Deus. Mas saiba que existe um advogado justo e fiel, que está no céu, que está olhando, intercedendo por nós junto a Deus. Ele se entregou por nós e você acha que ele nos amou tanto a ponto de entregar sua própria vida por nós, ele não vai interceder? Você acha que ele não vai advogar por você? E posso te dizer, esse advogado, ele não perde nenhuma causa. Esse advogado, ele é extraordinário. Porque qualquer causa que ele entra, ele vence. O inimigo, ele se levanta para nos acusar, mas o nosso advogado, Jesus Cristo, ele nos defende e vence qualquer causa. Você só precisa abrir o seu coração para ele. Talvez você já conhece Jesus, você já vive uma vida com Jesus, mas talvez você está passando por aflições, angústia, por momentos difíceis, talvez até se sentindo triste porque pecou. Mas isso não é motivo para você se afastar, é motivo para você clamar pela misericórdia de Deus, para você clamar para que Jesus ele possa advogar pela sua causa, porque ele vai, ele intercede, ele advoga. Mas se você ainda não conhece Jesus, abra o seu coração e deixa ele entrar. Deixa ele entrar, deixa ele te transformar, deixa ele limpar essa casa aí. E eu tenho certeza que todas as suas causas vão ser julgadas e vão ser advogadas pelo mais justo e fiel. A gente pode ver isso, né? Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O desejo de Deus, o desejo, né, do Senhor é que nós não venhamos a pecar. Mas, queridos, nós somos seres humanos. A Bíblia já fala que o nosso coração é inclinado ao mal. Se você pecou, não se afaste do Senhor. Clame a Jesus, o nosso advogado fiel e justo. Ele intercede, a palavra diz, ele intercede por nós. Você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa deixar Jesus entrar e fazer morada na sua vida. Sabe, Jó, ele entendeu isso. Ele entendeu que ele não precisava pedir socorro para ninguém na terra. Ele não precisava ir num tribunal julgar os seus amigos. Porque ele sabia que quem estava defendendo a sua causa, quem estava olhando e vendo tudo, estava lá no céu. Né? E aí fala que ele, né, se desfazia diante de Deus, lançava suas lágrimas diante de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Clamar por Jesus. Lançar as nossas lágrimas diante de Deus. Ele é o juiz justo. E Ele está olhando por nós. Ele está o tempo todo conosco. E aí, então, no capítulo 17, né, Jó, ele continua falando, né? Ele aqui agora vem falando, né, que o seu advogado está no céu. E aí ele fala um pouco de si e fala de Deus. Ele já como se ele não estivesse nem lembrando mais seu amigo, né? Ele agora está falando dele, está falando de Deus. A gente vê tristeza nas palavras de Jó, né? A gente vê. Mas Jó, mesmo assim, continuou firme. E no 18, então, outro amigo começa a falar com Jó. Parece que eles não entendiam nada. Parece que eles nem estavam perdidos, porque tudo que eles faziam era só colocar Jó para baixo. Bom, espero que essa palavra, né, tenha edificado, sirva para edificar vocês. Se gostou, compartilhe, curte a nossa página, né? Vou deixar aqui uma oração para vocês. E não deixe de compartilhar a palavra de Deus, porque é maravilhosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus santo, um Deus misericordioso, ó Pai. Deus,
Nós cremos, ó Pai, nós cremos que Jesus é o nosso advogado fiel, ó Pai. E nós te agradecemos por ter enviado Jesus para nos salvar, para nos livrar de todo mal, de todo pecado, ó Deus. Obrigada, Senhor, por ter nos dado um advogado tão justo, tão fiel, ó Pai, que está o tempo todo, ó Pai, trabalhando por nossas causas, ó Deus. Ó Pai, eu te peço, ó Deus, que venha de encontro cada irmão que está vendo esse vídeo, cada pessoa, ó Pai. Aqueles que já andam contigo, aqueles que já têm Jesus em seu coração, mas que às vezes andam aflitos, às vezes estão passando por situações difíceis, às vezes estão sentindo que estão carregando um peso, um fardo muito grande, ó Deus. Ó Pai, que Jesus possa vir, ó Pai, em direção a essas pessoas, que elas possam entender, ó Pai, que devemos trocar o nosso fardo com Jesus, porque Ele fala que o fardo dele é leve. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ó Deus. Que nós possamos entender isso, ó Pai. Que nós temos um advogado, que nós temos alguém a quem nós possamos recorrer quando nós pecarmos, quando nós fizermos algo que não agrada ao Senhor. E que o Senhor é fiel e justo e nos perdoa, ó Pai. Ó Deus, mas não nos deixe jamais, ó Deus, desviar dos Teus caminhos, ó Pai. E para aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem Jesus, ó Pai, que seus corações possam se abrir para Jesus entrar. Que Jesus possa fazer morada e transformação em suas vidas, ó Pai. Que eles possam conhecer esse amor maravilhoso, ó Pai, que nos resgata, que nos constrange, que nos fortalece, ó Pai. Obrigada, Jesus. Abençoe cada um de nós, ó Pai. Nos dê um bom dia na Tua presença, ó Pai. Pois esta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém.